Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo, aos Filipenses 3:2. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jacosa ou áspera, menosprezando colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimentos de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos fazendo neste momento de forma remota pela nossa necessidade de afastamento social. Então, neste domingo 22, vamos estudar, concluir o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, com os dois últimos itens, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Essas duas mensagens foram mensagens encaminhadas pelo Santo Agostinho e que têm o objetivo de nos esclarecer sobre essa evolução, desses muitos mundos
que Deus criou para cada um de nós. Então, Santo Agostinho começa os nossos mundos regeneradores falando assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à prova, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar-se de regeneradores. Então, Santo Agostinho está dizendo para nós, para observarmos as vastas constelações, estrelas, dizendo que cada lugar desse, seria um mundo específico. Muitos mundos de expiações e provas, muitos mundos primitivos, muitos mundos felizes e, enfim, muitos mundos de regeneração. Daí o título do capítulo ser Há muitas moradas na casa do Pai. Logo, se existem muitos mundos na mesma fase que o nosso, existem muitos espíritos espalhados em vários locais, do universo. E ele continua nos dizendo nesse item, e aí a gente vai ler trechos deles, para não ficar uma coisa cansativa, que vários mundos diferentes recebem espíritos em estágio diferente. E aqui ele fala: já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Que planeta, que mundo é esse que recebe uma alma ainda recém-nascida, alma recém-criada, simples e ignorante? São os mundos primitivos, aonde essas almas podem aprender, evoluir de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua compreensão e as escolhas que ela vai fazendo. Além desses mundos primitivos, ele continua, reforçando essa ideia da pluralidade dos mundos habitados. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permitem irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignos da glória que lhes fora destinada. Então, nesses mundos que vêm essas almas recém-formadas, simples e ignorantes, elas têm a opção de evoluírem, de acordo com o seu livre-arbítrio, e também praticarem o bem. Ou seja, elas têm faculdades, nós recebemos características que nos permitem fazer as escolhas certas e seguir o caminho do bem. Mas, como ele diz, muitas fazem a escolha errada. Muitas escolhem o caminho do erro, do egoísmo, do orgulho. E Deus, por ser bom, também dá um local que permite que essas almas se depurem, se regenerem. Então, essas almas que fizeram a escolha ainda do caminho da matéria, da inferioridade moral, elas têm mundos específicos, que são os mundos de expiação e prova, por onde nós estamos já há algum tempo caminhando, Mas, se essas almas se regeneram, elas também têm condição de serem encaminhadas para um mundo de transição, que é o mundo de regeneração, que é o mundo que ele agora vai começar a falar, Então, nós percebemos, ele vai nos lembrando dos ensinamentos em relação à noção de mundos primitivos, de mundos de expiação e prova e dos mundos de regeneração. Ele começa no item 17.
Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles, nesses mundos de regeneração, a calma, o repouso e acaba por depurar-se. Então, é no mundo de regeneração que nós temos, a possibilidade de terminar esse nosso aprendizado moral, melhorar um pouco mais. É um mundo em que as vicissitudes elas se encontram reduzidas pelo aprendizado que a alma já alcançou, É um local em que o espírito vai encontrar um repouso dos seus sofrimentos, Saiu do mundo de expiação e provas, em que sofreu muitas vicissitudes pela necessidade do aprendizado, Muitas expiações, muitos sofrimentos, foi testado em muitas coisas e conseguiu aprender. Então, no mundo de transição, vai ser esse mundo em que a gente vai temporariamente descansar por ter aprendido na realidade, É um local de repouso, repouso dos sofrimentos. Mas ele continua aqui. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Por quê? Porque a gente ainda não evoluiu completamente no mundo de regeneração. É um local em que os espíritos que se encontram já têm uma noção melhor, da vida moral, dos ensinamentos, das orientações de Deus, mas ainda estão sujeitos às leis da matéria. Ainda temos corpos físicos que passarão por situações nesta vida, mas já com um entendimento moral mais adiantado. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então, nós estaremos sujeitos às leis humanas, às leis materiais, mas já estaremos afastados de determinados sentimentos. Teremos sensações e desejos, mas não serão mais sentimentos desordenados, de uma característica mais atrasada. Paixões desordenadas, orgulho, egoísmo, ódio. Estaremos, de alguma maneira, vivendo mais de acordo com os ensinamentos do Cristo, de ser mais tolerantes, pacientes, tentarmos praticar a caridade de uma forma mais natural, porque esse conhecimento já entrou nos nossos corações e nas nossas consciências. E é o que ele diz aqui: em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Então, a palavra amor, o sentimento do amor, já vai fazer parte dessa sociedade. Já vai ser natural fazermos o bem. E ele continua aqui: perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, nessa sociedade, nesse mundo de regeneração, o bem vai predominar. As características, de justiça, de amor e caridade já vão estar presentes no coração dos homens, embora ainda estejamos sujeitos às leis humanas, às leis da matéria, mas já saberemos qual o caminho correto a seguir. Já vai fazer parte da nossa vida esse aprendizado, Mas nesse mundo, como ele continua aqui, nesses mundos, todavia,
Ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, no mundo de regeneração, a gente ainda não vai ter a felicidade perfeita, porque a gente ainda precisa, estar num corpo material, estar num mundo ainda em que a gente seja sujeita a algumas vicissitudes. Ainda precisaremos passar por provas, algumas dificuldades, E, em sendo assim, como ele continua, ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então, no mundo de regeneração, a gente não vai ter mais as expiações, mas a gente ainda vai ter as provas, porque nós ainda não teremos todo o conhecimento, ainda estaremos totalmente desmaterializados, afastados da influência da matéria. Muito pelo contrário, ainda teremos o reflexo de situações da vida material. Lembrando também, que ainda teremos que espiar determinadas coisas, resolver determinadas características que ainda temos necessidades de sermos testados, que são as provas. Ainda passaremos nesse mundo por situações em que teremos que demonstrar que efetivamente aprendemos a perdoar, a tolerar, a compreender, a ajudar, a multiplicar. Mas o bem já fará parte da nossa vida de uma maneira tal em que nos sentiremos numa situação muito mais feliz do que estamos agora num planeta de provas e expiações, em que o mal predomina. No mundo de regeneração, predomina o bem. Mas ainda não temos só bem. Ainda temos algumas situações características do mal, porque aquele que não pratica o bem, no fundo, ele está praticando o mal. E ainda teremos irmãos, outros espíritos de caminhada que precisarão reencarnar para testarem e efetivamente saber se aprenderam os conceitos do bem, das orientações do Cristo. Então, reencarnará junto conosco ainda aqueles que não se encontram tão afinizados com a lei de amor, para que eles possam aprender, para que eles possam ser envolvidos por um clima melhor, Porque no mundo de regeneração, o clima, aquela situação moral vai ser muito mais equilibrada e tendendo a dar um suporte melhor a todo aquele que queira se regenerar. Então, esses espíritos que se encontram em situações de limites, ainda não são completamente bons ou ainda não têm esses conceitos tão firmes, eles terão o direito de reencarnar no mundo de regeneração para terem a oportunidade de se corrigir. Por isso nós não teremos ainda a felicidade completa. Até porque nós ainda não sabemos se nós somos espíritos convencidos completamente do bem. A gente ainda também pode falhar, Embora estejamos aqui estudando e torcendo para muito em breve estarmos no mundo de regeneração, isso se fará e já está se fazendo progressivamente. Nós ainda sentimos dentro de nós características de inferioridade, apesar de hoje fazermos escolhas melhores ou procurarmos, seguir o caminho do bem. Então, esse momento do mundo de regeneração vai ser para a gente se definir, para todos se definirem,
definitivamente, mas já sem aquela expiação, sem a necessidade do sofrimento intenso, né? Mas da prova. A prova em si, ela continuará. E aí, né, como esse mundo é um mundo muito mais leve, né, um mundo muito mais agradável, ele diz aqui, comparados à Terra, esses mundos de regeneração são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostram dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos. Então, no mundo de regeneração, a gente vai ter uma compreensão melhor dos ensinamentos de Deus, né? Dos ensinamentos trazidos por Jesus. Nós estaremos, é como se você tivesse saído de um lugar com muito turbilhão, muita confusão, e de repente você chegasse num local calmo, tranquilo, em que você pode respirar, parar, pensar, fazer a escolha de uma maneira mais tranquila, num ambiente mais harmonizado. Então, essa diferença do ambiente, né, vai ser sentida e é sentida pelos espíritos como se fosse um lugar extremamente feliz. Por quê? Porque a gente está saindo de um lugar desequilibrado para um lugar equilibrado, mas que ainda vai ter alguns problemas para serem resolvidos. Mas nós teremos uma percepção melhor, saindo do turbilhão e entrando pós-tempestade, como ele diz. A gente vai conseguir pensar melhor, a gente vai conseguir, né, fazer melhores escolhas, por estar acompanhado também por espíritos mais equilibrados, que também estão procurando ter uma vivência melhor, né? Uma vivência mais equilibrada e feliz. Mas há nesses mundos, ele continua aqui, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Então, por ainda não estarmos completamente evoluídos e melhorados, o mal ainda vai fazer parte desse ambiente. Só que vai fazer parte de uma maneira muito menos intensa do que nós temos aqui no mundo de provas e expiações, em que nós ainda vemos irmãos ligados extremamente ao mal, se comprazendo no mal, curtindo o mal. No mundo de regeneração não vai ser assim. Esses que curtem o mal não poderão viver lá muito tempo, né? Eles vão ter a oportunidade de escolher: ou segue o bem, ou se regenera, ou retorna ao mundo de expiação e prova. Serão aqueles espíritos que terão a oportunidade de melhorar e que, se não melhorarem, serão os exilados do planeta. Terão que ir aprender novamente ou exercitar novamente no mundo de expiações e provas, né, as suas características. Então, muitos espíritos terão a oportunidade de estar no mundo de regeneração para aprender, porque Deus sempre nos dá a chance de melhorarmos, nos dá a chance de seguirmos o caminho do bem. Por isso Deus é infinitamente justo e bom. Agora, aquele que não quiser, ele não vai ser obrigado. Deus não vai desrespeitar o seu livre-arbítrio, mas ele também não poderá permanecer
num planeta com uma outra vibração. Então, quem optar por melhorar, fica. Quem não quiser, reencarnará no mundo de expiação e prova, para novamente, através, das vicissitudes da vida, das dores materiais, do sofrimento na carne, aprender a fazer a melhor escolha, E aí ele pede para que nós olhemos com gratidão por essas oportunidades, Agradeçamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui tendo a chance de evoluir, de melhorar e de crescer. E ele continua no item 19, agora falando sobre a progressão dos mundos, e nos diz que o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, terão que evoluir, terão que progredir, terão que prosperar, Deus não dá privilégio para nenhum ser. Então, na evolução, na progressão dos mundos, todos progridem. O planeta por completo vai progredir. Progride o homem, progride os animais, progride a natureza. Então, o mundo de regeneração, do qual a gente acabou de falar, ele vai ser um mundo completamente evoluído e diferente do que no mundo de expiação e prova. Porque não é só o homem que evolui, o ambiente modifica, A vibração do ambiente modifica. Então, todos os seres da criação, animados e inanimados, também progridem. E ele continua aqui que a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre para o aniquilamento. E nessa progressão, muitas coisas terão que mudar, muitas coisas terão que ser destruídas e serem transformadas, porque nada se perde. A gente sabe que na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, todos os compostos orgânicos que nós temos, eles participam da construção de tudo que nós temos no planeta. Então, se uma determinada situação se destrói, desaparece, uma estrutura, um ser, ela tem um motivo. Aquilo ali vai gerar uma outra condição para uma melhoria no futuro. É porque a gente ainda tem o hábito de achar que o que foi destruído, com esse termo na natureza, é uma coisa ruim, negativa, mas não é. Faz parte do progresso da natureza, é uma lei. E aí ele continua dizendo: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, para estarmos no mundo de regeneração, tudo vai ter que evoluir no mundo de regeneração. Então, nós evoluiremos enquanto espírito, mas a matéria também vai evoluir. A matéria, a composição dos corpos também vai evoluir. É um planeta diferente, melhorado, Por isso a gente vê hoje, e a gente sabe que a Terra já está, nessa fase de transição planetária para o mundo de regeneração, que muitas coisas hoje são diferentes do que há muitos anos ou no início, da formação do nosso planeta. Porque nós fomos necessitando de ambientes diferentes, Precisamos de adaptações diferentes, mas marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, os seus auxiliares,
os dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Então, tudo vai evoluir. Quando a gente fala das modificações climáticas, modificações do planeta, isso vem acompanhado da evolução para o mundo de regeneração, sim. Né? Não estamos descontrolados, não estamos num barco à deriva. Existe um controle. E todas as situações pelas quais estamos passando hoje vêm para nos modificarmos intimamente, para sairmos mais fortalecidos e com uma propensão ao bem muito maior do que antes, em situações anteriores, né? Se a gente pode trazer isso para o nosso momento atual, né? De pandemia, de isolamento, de sofrimentos, né? Se a gente olha para tudo e acha que está tudo perdido, a gente não acredita em Deus. E a ideia não é essa. Nós estamos em transição, estamos evoluindo e temos que manter a nossa fé e o nosso equilíbrio nessa caminhada. Senão, a gente vai se desesperar, vai se desestruturar, e isso não está de acordo com os ensinamentos da doutrina e os ensinamentos de Jesus, né? Ainda precisamos das expiações e das provas, mas estamos melhorando a cada dia. E ele encerra o nosso item. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então aqui ele confirma, já na época da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, nós já estávamos em transição para o mundo de regeneração. E isso há muitos anos atrás. De 1864 a 2020, olha quanto tempo já se passou, quantas transformações aconteceram. Né? Então temos que nos preparar, nos fortalecer moralmente para administrar esse mundo de regeneração que estamos nos transformando, estamos nos encaminhando. Vamos tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas para termos a oportunidade de continuarmos aqui, né, tentando a cada dia aprender e colaborar nesse trabalho de Deus, né, nessa mensagem de Santo Agostinho, de estarmos no mundo de regeneração, esse mundo que vai permitir que nos tornemos criaturas um pouco mais fortalecidas, um pouco mais fortes, para um dia podermos estar no mundo feliz. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre, e até a próxima, meus queridos.